todos os amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como prometido no vídeo anterior, estou aqui para compartilhar com vocês um comentário bíblico em cima do livro do profeta Daniel. E nessa oportunidade, nós estaremos comentando em cima do capítulo de número 1. E nesse capítulo de número 1, eu gostaria de destacar o versículo de número 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Queridos, o capítulo de número 1 apresenta o momento em que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo vários judeus. E dentre esses judeus estavam Daniel e os seus amigos. E por eles fazerem parte da linhagem real, ou da linhagem dos nobres de Jerusalém, Nabucodonosor manda que eles e outros jovens fossem separados e colocados sob o cuidado de um homem chamado Aspenaz, com o propósito de que eles fossem ensinados em toda a cultura babilônica, em todos os costumes, em todas as leis babilônicas. E que eles também tivessem ali um alimento, o mesmo alimento que o rei Nabucodonosor usufruía, também vai ser posto diante desses jovens para que eles se alimentassem. E eu gostaria de dizer aqui que o propósito de Nabucodonosor ao fazer isso era imprimir dentro desses cativos uma nova identidade. Era destruir a identidade que eles tinham como israelitas e construir neles agora uma nova identidade babilônica, segundo os costumes, segundo as ideologias, segundo a cultura babilônica. Daniel, queridos, e os seus amigos, eles estão inseridos nesse contexto. E eles vão passar por essa situação. Sendo assim, eu gostaria de trazer um comentário aqui acerca desse capítulo de número 1. E o comentário que eu gostaria de fazer primeiro, pela a decisão ou pela atitude de Daniel e seus amigos, nós vemos que eles faziam parte de pessoas que eram fiéis a Deus, que eram obedientes a Deus. E aqui eu já destaco em primeira instância um comentário acerca de que coisas ruins também acontecem com pessoas que são fiéis a Deus. Porque Daniel e os seus amigos são levados cativos para dentro da Babilônia. E Deus permitiu que esse cativeiro acontecesse porque Israel estava, de certa forma, se afastando de Deus, se afastou de Deus. Então Deus permite aquele cativeiro babilônico. E esse cativeiro vai atingir a vida do próprio Daniel e dos seus amigos, que embora fossem fiéis a Deus, e nós vamos ver no decorrer da história que eles eram fiéis a Deus, eles também são atingidos por essa situação. E o primeiro comentário aqui é esse: coisas ruins também acontecem com pessoas que são fiéis a Deus. Nós vivemos um período de um evangelho de triunfalismo, de um evangelho que, se você for fiel, nada de ruim vai te acontecer. Mas a Bíblia, querido, apresenta um panorama um pouco diferente. Coisas ruins também acontecem com pessoas que são fiéis, mas a nossa segurança está em Deus. Nós sabemos que Deus tem o poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu decreto. Então, queridos, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário em cima do livro de Daniel que eu gostaria de fazer é acerca do versículo de número 8. Quando se apresenta diante deles um manjar, uma comida deliciosa, algo assim fino, era o mesmo alimento, queridos, que o rei comia, então não era qualquer coisa. Quando apresenta-se diante de Daniel aquilo, Daniel conclui que se alimentar daquilo seria se contaminar com as finas iguarias do rei. E ele vai pedir ao chefe dos eunucos, Aspenaz, que concedessem a eles e aos seus amigos não se contaminar com aquele alimento. A princípio, o chefe dos eunucos vai ficar com medo, porque a sua vida estaria em risco por desobedecer ao rei. Contudo, Daniel lhe faz a seguinte proposta: olha, permita-nos que durante 10 dias nós nos alimentemos apenas de legumes, vegetais, e ao final dos 10 dias observe a nossa aparência em detrimento à aparência dos outros que estarão se alimentando dessa comida. Aspenaz concede que isso fosse feito, e ao final de 10 dias, queridos, Daniel e os seus amigos dispunham de um semblante, de uma saúde muito melhor do que aqueles outros que se alimentaram da comida do rei. E o meu comentário em cima disso, queridos, é que Daniel, ele não queria que fosse imprimido dentro dele aquela cultura, aquela identidade babilônica. Ele estava ali, mas a identidade dele era de um israelita, era de alguém que amava a Deus, que servia a Deus. E ele se nega
a se tornar dependente do que a Babilônia podia lhe proporcionar. Isso, queridos, é algo que nós precisamos entender, porque nós estamos inseridos em um contexto que nós não vamos conseguir fugir dele, nós estamos nesse mundo. E a todo momento esse mundo vai querer imprimir dentro de nós uma cultura, queridos, ou costumes, ideais, contrários à palavra de Deus. Nós vamos ver o apelo ao pecado, o apelo às permissividades desse mundo. E isso a todo momento vai querer, queridos, dirigir a nossa vida. E nós precisamos observar o mundo em nossa volta e concluirmos, pelo que nós conhecemos da palavra de Deus, não nos contaminar com aquilo que pode nos afastar do nosso Deus. Veja que Daniel, ele decide não se contaminar. A decisão, querido, de não comprometer a nossa vida, de não comprometer a nossa identidade cristã, está em nós. É nós que precisamos todos os dias decidir não nos contaminar com as coisas que são prazerosas a esse mundo. Porque nós temos, querido, uma nova identidade. A nossa identidade é Cristo, é a palavra. Então preserve isso na sua vida. Não deixe o mundo tirar isso de você, porque isso é precioso aos olhos de Deus. O resultado, queridos, que Deus concedeu a Daniel e os seus amigos, sabedoria 10 vezes mais do que a todos os sábios que existiam na Babilônia. E a Daniel, Deus ainda concedeu discernimento, conhecimento em visões. Queridos, quando nós decidimos não nos contaminar, Deus também decide derramar sobre a nossa vida coisas preciosas, com as quais nós nos destacaremos nesse mundo. Queridos, esse é o nosso primeiro comentário aí sobre o livro de Daniel. Eu aguardo por vocês no próximo comentário, no capítulo de número 2. Deixo aqui o meu abraço. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.